Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você que está nos ouvindo, nos assistindo. Gratidão aí pela sua companhia, pela sua audiência maravilhosa. Quero mandar um abraço para toda a equipe da FEAL, trabalhando lá nos bastidores para chegar essa programação 24 horas por dia. Eu disse que aqui é Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ele, Edson Hamazaki. Olá, Edson. Olá, Nando. Olá, pessoal. Como sempre, uma alegria enorme a gente poder estar aqui desfrutando desse tempinho juntos. Que mais uma vez a gente possa conversar um pouquinho a respeito dos ensinamentos, né, que estão lá no Evangelho do nosso querido Mestre Jesus, à luz da doutrina espírita e sempre com a inspiração desse Espírito tão querido, tão sábio, né, que nos ajuda tanto, que é o nosso Emmanuel à luz, né, através, na verdade, da psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Exatamente, que é o Emmanuel, né? E o Emmanuel traz para a gente em Caminho, Verdade e Vida, transitoriedade, que é o capítulo 72 deste livro. E aí a passagem que ele sempre reserva para nós aí, o nosso querido Emmanuel, de Paulo, Hebreus capítulo 1, versículo 1: eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão. E aí, Edson, quer comentar essa passagem de Paulo? Então, né? E aí, na prática, mais uma vez, é uma outra passagem de um outro momento, mas mais uma vez, Emmanuel traz para a gente essa coisa de o que que nós somos de verdade, né? Lembrando à luz da doutrina espírita, gente. Até para poder entender, né, essas passagens que às vezes não deixa isso tão claro. Lembrando, todas as passagens dão a possibilidade de se fazer interpretações diferentes, mas quando a gente interpreta à luz da doutrina espírita, do que ele está falando? Né? Por que que o título, inclusive, lá do Caminho, Verdade e Vida é transitoriedade? Ele lembra o que que nós somos: espíritos imortais criados por Deus. Isso não é transitório, isso se trata de nós, do que nós realmente somos, espíritos imortais criados por Deus. O que que é transitório? A roupa que a gente usa. No nosso caso, neste momento, encarnados que estamos, este corpo que estamos usando. Esse corpo não é para sempre. Esse corpo é transitório, ele tem aí, né, um período de duração. Eles perecerão, mas você permanecerá. Ele o que perece? O corpo. O que que permanece? Nós, espíritos imortais. Todos eles, como roupa, envelhecerão. É mesmo, né? Envelhece e, de repente, morre. Deixa de existir, tá tudo certo, porque é só uma roupa que a gente está usando, beleza? E aí, o nosso querido Emmanuel continua nos dizendo através dos primeiros parágrafos: fala-nos o Eclesiastes das vaidades e da aflição dos homens no torvelinho das ambições desvairadas da terra. Desde os primeiros tempos da família humana, existem criaturas confundidas nos falsos valores do mundo. Entretanto, bastaria meditar alguns minutos na transitoriedade de tudo o que palpita no campo das formas para compreender-se a soberania do espírito, né? Como o Edson já estava dizendo, né, Edson? Então, e aí gozado, né? Eu acho que é a primeira vez que eu vejo o Emmanuel, ele começar
com uma passagem de Paulo, né, uma epístola de Paulo aos Hebreus, e aí depois de falar de uma outra parte do Evangelho, que é o livro de Eclesiastes, ou o pregador, né? E aí quando a gente vai lá em Eclesiastes, o que que você encontra? Tudo é vaidade. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se fadiga debaixo do sol? E por isso que é tão importante entender, né? Buscar compreender e colocar num contexto. Porque se você pegar a passagem especificamente aqui, como assim? Tá falando que a gente não tem que trabalhar? Tá louco? Né? Claro que a gente tem que trabalhar. Mas o que que ele está falando aqui? Geração vai e geração vem e a terra permanece sempre a mesma. O sol levanta, o sol se põe, o vento vai para o sul, o vento vai para o norte, o rio vai para cima, o rio vai para baixo, né? Os rios correm para o mar. Todas as coisas acontecem como sempre tem que acontecer. E é verdade, né? Um dia depois do outro, etc. É tudo transitório, né? Se você, que é o que, de novo, o Paulo está falando aqui, as pessoas se perdem nos valores do mundo. Quais são os valores do mundo? A materialidade, né? Veja, gente, aqui aquilo que inclusive a gente sempre coloca aqui. Se somos espíritos, a coisa mais importante, as coisas mais importantes são as espirituais, são os valores morais, porque é isso que a gente leva conosco. As coisas do mundo, as coisas materiais, elas são sim extremamente importantes, porque nesse momento, né, a gente também sempre coloca isso. Estamos encarnados, estamos usando um corpo. Então não dá para dizer que isso não tem valor nenhum e que não é importante. É claro que é, né? De novo, os boletos, né? Os eternos boletos. Eles têm que ser são responsabilidade nossa, isso tem que ser pago, claro que tem, né? Senão corta a luz, senão corta a água, senão você não tem onde morar, você não tem como se alimentar, o que vestir, etc. São importantes, sim, mas não são o mais importante. Se espíritos somos, e se o objetivo de estarmos aqui reencarnados mais uma vez, como nos trazem, né, os espíritos, como nos informam os espíritos. Porque, de novo, né, gente? O que nós somos e por que nós estamos aqui são perguntas existenciais fundamentais. Se você não sabe o que você é e por que que você está aqui, deixa a vida me levar, a vida leva eu. É um dia depois do outro, a encarnação acaba e perdeu mais uma. É uma perda de tempo absurda. A gente não está aqui para ter o que comer. A gente não está aqui para ter um teto. A gente não está aqui para juntar coisas. Isso faz parte do nosso dia a dia, faz parte do nosso dia a dia, mas não é o objetivo da nossa existência. Se espíritos imortais nós somos, se fomos criados por Deus para sermos um pouquinho melhores a cada dia, para um dia, através das várias reencarnações, alcançarmos a condição de espírito perfeito, cujo exemplo é Jesus, a gente precisa batalhar por isso todos os dias. Muito mais do que pelas coisas. Quando que a gente se perde? E por isso que ele, né, se você parar para pensar a todo momento, Jesus ficava batendo nisso o tempo todo. Os apóstolos batem nisso o tempo todo. Os espíritos trazem isso o tempo todo. Para de viver em função de coisas materiais.
para de viver em função de conquistar coisas, de ter coisas, porque nada disso segue contigo depois da morte do corpo. E, pô, caramba, tem que ficar morrendo trocentas mil vezes para ser relembrado disso, né? A gente tem o Evangelho de Jesus, presta atenção, gente. Pega lá o Evangelho, não estou falando do Evangelho segundo o Espiritismo, não. Estou falando da Bíblia mesmo, entendeu? Do Evangelho de Jesus, né? Através lá, Lucas, Mateus, Marcos, né? Que vão contar para nós dessa passagem de Jesus aqui entre nós, depois das várias cartas de Paulo, né? Conforme ele vai fazendo essa pregação e vai deixando os vários núcleos que ele foi criando, né? Pelas cidades pelas quais ele passa, o tempo todo. Isso não é bobagem, né? Veja, se o tempo todo eles vão colocando, escuta, para de viver em função de coisas. Começa a fazer aquilo que realmente interessa para nós, espíritos, discípulos, servos, trabalhadores de Jesus. Vamos nos melhorar, né? É para isso que a gente está aqui mais uma vez encarnado. É por isso que nós fomos criados, para alcançar a perfeição. Um dia depois do outro. Só por hoje. Hoje, melhor do que eu era ontem, amanhã, melhor do que eu sou hoje. Esse é o verdadeiro objetivo. E a partir do momento que você começa a viver em função disso, vou falar para você, gente, fica tranquilo. As coisas materiais virão. Não tem como não vir. Quando você estabelece como objetivo que você vai ser melhor, a cada momento você está batalhando, você acorda em função disso, as coisas materiais virão. Porque as coisas materiais são consequência. Eu ainda estava pensando nisso, eu vou montar uma palestra sobre isso. O Chico, por exemplo, ele tem um livro que chama Dinheiro. Né? As coisas materiais, elas são sim importantes, mas consequência. Sempre que você, né, na prática, qual que é a ideia? Por que que fora da caridade não há salvação? Quando você começa a colocar a sua vida em função de fazer alguma coisa pelo próximo, independente de quem seja o próximo, primeiro que você começa a prestar atenção e aí você para de perder oportunidades, porque essas oportunidades são colocadas para nós o tempo todo. E conforme você começa a fazer isso, você percebe a bondade e a justiça e para nós, eu diria, o que é mais importante, a misericórdia de Deus, né? Gente, nunca vai faltar força para que você possa realizar, coragem, porque muitas vezes isso envolve coragem, né? E a consequência natural é felicidade. Uma alegria, uma felicidade que ainda é relativa? Sim, né? Nós somos espíritos que estamos aqui nesse planeta que é de provas e expiações. A gente lida, a gente vê, é só prestar atenção, ainda muita falta, ainda muita dificuldade, né? A gente tem muitas pessoas à nossa volta vivendo em necessidade, sim. Até por isso que quando a gente olha para a nossa própria condição, de maneira geral, o sentimento que deveria vir é gratidão, né? Porque considerando as dificuldades que as pessoas que estão à nossa volta vivenciam, a nossa sensação tem que ser de gratidão, né? De novo, se você tem um teto, se não te falta alimento à mesa, se você tem
uma saúde, né? Uma capacidade de realizar as coisas, etc., tem que ser grato. Se você tem gente que te ama, se você tem pessoas que você ama, tem que ser grato. Parar de ficar olhando para o que falta e ser grato pelo que você tem, né? Eu diria que se você consegue mudar só essa atitude na vida, vai por mim que a tua vida vai ficar bem mais legal, bem mais feliz. Vai começar a valer muito mais a pena. Não, é não, Nando? Exatamente, né? A gente vai se apegando a coisas que são transitórias e elas vão passar, o espírito vai ficar, e aí o que que a gente está levando, né? Ah, por exemplo, ele diz aqui, ó, consultai a pompa dos museus e a ruína das civilizações mortas. Com que fim se levantaram tantos monumentos e arcos de triunfo? Tudo funcionou como roupagem do pensamento. A ideia evoluiu, enriqueceu-se o espírito e os envoltórios antigos permanecem à distância. Só tem lá, lá nos museus, né? Ele fala aqui, né? Então, é legal, é importante a gente manter a nossa cultura. Claro que é, né? Se você for pensar em termos de, vai, tá, ele está dizendo aqui que você tem civilizações enormes. Vamos pegar, por exemplo, o Templo de Jerusalém, que era imenso, que era maravilhoso, que era, né? Foi pro chão, foi totalmente destruído. E assim a gente consegue olhar, né? Olhando as civilizações mais antigas, muita coisa. Por quê? Porque é perecível, porque é transitório. Agora, significa que a gente vai desrespeitar, a gente vai deixar de considerar? Claro que não, né? Ainda que comemorando o orgulho, né? Porque você pega, vamos pegar o Arco do Triunfo na França. Tem um motivo para aquilo ter sido construído, tem muito a ver com orgulho, né? Que tem muito a ver com soberba, mas tá tudo certo também, né? A gente é cheio de querer edificar monumentos, né, para tentar manter a memória. Porque na prática, você pega, vamos pegar o Império Romano, por exemplo, né, que é o que da época de Jesus, etc. O que tinha, né, na moeda, por exemplo? A figura lá do imperador. Que é isso? É uma tentativa, como os conceitos são materiais, é uma tentativa de viver para sempre. Até que você descobre que não, é só uma roupa que você está usando. E se você está faraó hoje, amanhã você pode ser escravo, né? Agora, vai colocar isso na cabeça de um faraó. Vai tentar botar isso na cabeça de um imperador, né? Não, vai botar isso, tentar botar isso na cabeça de um presidente da República. Ninguém acha que vai ser para sempre, né? Que vai durar para sempre, que vai ficar na memória de todo mundo para sempre. Raros são os que ficam. A grande maioria que fica, inclusive, é em função das porcarias que fizeram, né? Porque, de novo, poder é uma coisa muito complicada. Com poder, você tem a vida das pessoas na sua mão. Com poder, você tem o bem-estar das pessoas na sua mão. E, infelizmente, pouquíssimos são os estadistas, aqueles que realmente colocam o bem público, o bem-estar das pessoas como a coisa mais importante e usam os recursos que têm disponíveis de uma forma responsável para realmente proporcionar bem-estar. A grande maioria está preocupada em construir monumento, fonte na praça, botar o nome do pai na rua lá, né? Botar o próprio nome na praça, etc. E achando que isso vai fazer
com que ele dure para sempre, pelo menos na memória das pessoas. E a gente sabe que não é assim que funciona, né? Isso, gente, se você pega lá a cultura egípcia, os faraós construíam aqueles monumentos enormes para, né? Veja, e eram enterrados com esposas, com escravos, com bens, com joias, como se pudessem levar isso com eles, né? Depois da morte. Não, todo mundo descobre depois que morre que não. Fica lá, muitas vezes, tentando manter a situação que tinha em vida. Nossa, quantos, infelizmente, espíritos estão por aí, sabe? Continua dentro da empresa, reclamando que o povo não trabalha direito. Quantos ficam dentro da própria casa, sentado no mesmo lugar no sofá, reclamando que tem gente estranha dentro da casa dele que tomou conta, né? Sabe, as casas mal assombradas normalmente é isso, é o cara que construiu lá, que continua, lembra dos outros do filme lá? É isso mesmo, infelizmente tem muito. E veja, pela bondade, pela justiça e pela misericórdia de Deus, não necessariamente eles são arrancados, porque eles precisam de tempo para conseguir se desapegar das coisas, tão apegados que são, né? E que era muito legal, que era muito importante, a gente ir compreendendo isso antes da morte do corpo, que nós não somos corpos, que nós só estamos usando os corpos. Isso evitaria muito sofrimento para depois da morte. Porque pensa comigo, gente, se você vive em função, sei lá, por exemplo, eu falei aqui da empresa. O cara constrói aquela empresa do nada, na base do trabalho mesmo, sabe? De estar lá muito cedo, de sair muito tarde, sem férias, sem se muitas vezes se dedicar à família, se dedicando única e exclusivamente à aquela empresa, né? Tudo gira em função da empresa. O cara morre, se ele viveu a vida inteira em função daquilo, é tão difícil de entender que em morrendo ele vai continuar ali dentro. Agora, muitas vezes, esse espírito morre o corpo e ele continua se dedicando a essa empresa por muito tempo. Por muito tempo. E sofre. Porque vamos combinar. Quando você está vivo, dependendo, você até manda mesmo. As coisas até acontecem como você quer, seja certo, seja errado. Morreu, meu querido, morreu aquele fusquinha lá que você amava, sabe? Que você mantinha. É o velho, é dado para alguém. Aquela furadeira que você gostava tanto, sabe? Que só você mexia, não emprestava para ninguém com medo de que não usassem direito e quebrassem, é doada. Se não for dado de presente para o vizinho, sabe? De novo, essas coisas que a gente valoriza tanto, que a gente dá tanta importância, muito provavelmente, na grande maioria das vezes, sabe a tua coleção de selo, meu querido? A tua coleção de canecas de chopp? Muitas vezes, isso não tem valor nenhum para quem fica aqui. E se era tão importante para você, se o apego for muito maior do que deveria ser, você muito provavelmente sofrerá com o descaso, né? Com que talvez outros lidem com isso que era tão importante para você. E é por isso que Jesus a todo momento, que Emmanuel a todo momento, né? Que a doutrina espírita a todo momento coloca a importância de nós somos espíritos, estamos usando corpos. As coisas materiais têm a sua importância relativa,
mas é ridiculamente pequena em relação ao que realmente nos interessa, repito, enquanto espíritos imortais que somos, criados por Deus, colocados aqui em mais uma encarnação, junto das pessoas que nós precisamos estar, junto dos espíritos que são importantes, porque o grande e verdadeiro objetivo é transformar relações que um dia não foram, provavelmente, né, não foram tão boas em relações de verdadeiro amor. Por isso que a gente cresce, a gente aprende, a gente evolui, a gente se transforma em pessoas melhores na vida de relação, né? Aquela pessoa que você não gosta, muito provavelmente, é a pessoa mais importante nessa encarnação aqui. Porque você está colocado na mesma família justamente para melhorar isso. E tá tudo bem. A gente não transforma ódio. Veja, e é por isso que a gente não lembra da relação que a gente tinha com esses espíritos na encarnação anterior. Porque é muito complicado transformar ódio em verdadeiro amor, né? E se é ódio, e se existe dificuldade, é porque muito provavelmente as relações não foram a oitava maravilha. Não havia respeito, não havia, né, cuidado, tá certo? E é por isso que a gente não lembra. Se lembrasse, ia ficar muito mais difícil. Sem lembrar, muitas vezes, você, né, sabe, acho que todo mundo já passou por isso, né, gente? Sabe aquela pessoa que você nunca tinha visto, mas você não vai com a cara? Os santos não batem, como o povo diz, né? É porque muito provavelmente já houve uma relação anterior difícil. Então, o que que é essa aqui agora? É uma oportunidade que está sendo dada para a gente transformar isso numa coisa melhor, né? E de novo, por isso que nem sempre as relações entre pais e filhos, entre irmãos, entre marido e mulher, são maravilhosas. Porque a gente está tendo uma oportunidade de novamente nos reencontrarmos e melhorarmos essa relação. Ou seja, o que é legal? A gente dá o nosso melhor para fazer com que ela melhore. Se você perceber e a partir de um determinado ponto, em vez de melhorar, começa a piorar, opa, talvez valha a pena dar um tempo mesmo. A ideia é melhorar. Quantas encarnações a gente tem para poder fazer isso? Tantas quantas forem necessárias. Então, que a gente se esforce, porque veja, a ideia não é esperar do outro que ele se transforme na pessoa que a gente quer que ele seja, né? Que ele nos trate do jeito que a gente quer. Não, lembra? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, passa por, primeiro olha para você, presta atenção em você, como você funciona. A partir daí, começa a fazer as mudanças que você pode fazer em você mesmo para melhorar a relação com o outro, porque o outro a gente não consegue controlar. Alemale a gente controla nós mesmos, não é isso? E eu já falei aqui algumas vezes. A melhor maneira de começar é orando, pedindo pelos outros, principalmente por aqueles que a gente não gosta, tá certo? Porque, de novo, pedir por quem a gente gosta é mole. Vamos experimentar isso agora? Chegada a hora das nossas vibrações, vamos experimentar fazer isso junto, gente? Orar por quem a gente não gosta. Pedir a Deus que dê prosperidade, saúde, força para aqueles que a gente não vai muito com a cara. Vamos, Nando? Vamos lá então para esse exercício. E a gente recomenda aí, se você quiser e puder colocar em um copo de água, um recipiente com água, os benfeitores vão energizar essa água
na hora que você estiver ouvindo e assistindo esse programa. Então vamos lá para um momento de prece, de oração e vibrações aqui no Alvorada. Que nós possamos nesse instante fazer reflexões neste momento de prece, de oração e vibrações sobre o texto de hoje, sobre a questão da transitoriedade e também que aquelas pessoas que muitas vezes não queremos bem ou que não nos damos bem, são também situações que podem ser transitórias, mediante ou diante da nossa boa vontade de estabelecer um respeito, de estabelecer uma vibração para aquela pessoa, já que com palavras muitas vezes nós não alcançamos aquela pessoa ou aquela situação, que nós possamos usar a oração, a vibração. E nesse instante, então, os benfeitores espirituais possam nos orientar através do campo intuitivo, possam nos ajudar com ideias que serão úteis para que se estabeleça a paz, a compreensão, a fraternidade, nas questões de transitoriedade também. Porque muitas vezes deixamos escapar aquela oportunidade de orar, de vibrar para aquela situação ou para aquela pessoa. Que nós possamos, nesse instante, vibrar então. Saber que quando Jesus esteve aqui, todos nós fomos tratados como irmãos, em igualdade. Jesus não nos tratou com diferenças e não nos tratará e não nos trata com diferença um perante o outro. Então, que o nosso Mestre Jesus, Senhor Jesus, nós pedimos que possamos aprender contigo a poder enviar aqueles que muitas vezes colocamos como inimigos. Um momento de oração, de vibração e de até respeito, para que se estabeleça uma situação de paz, de equilíbrio e de harmonia. Assim também como Jesus, vemos essas situações de conflitos pelo mundo afora, por egoísmo, por vaidade, por posses que queremos ter, poder. Então nos ajude, Jesus, nos inspira, e inspira todos os seres, todas as pessoas, espíritos do nosso planeta, todos os lugares, os lares, nossos familiares e entes queridos, as pessoas da nossa vizinhança, da nossa comunidade, da nossa cidade, da nossa sociedade, do nosso país, do nosso mundo. Que a tua luz ilumine os nossos pensamentos e sentimentos. Nós, espíritos, para que tomemos decisões melhores para nós mesmos e que irá melhorar a nossa volta também. Ajuda-nos, Senhor, não tão somente agora, nesta hora, mas por todo sempre. Que assim seja. Muito bem, quero dar um recadinho aqui rapidinho, falar do Clube Amigos da Boa Nova, essa possibilidade de você colaborar aí e fazer com que essa imagem, esse áudio da TV e da rádio possam chegar longe a corações que estão precisando. Então a sua ajuda vai viabilizar poder isso realmente acontecer. Entre no site amigosdaboanova.com.br. Acesse a nossa central de atendimento 0800 12 018 38 e o telefone fixo, que é o 11 2458 3214. Temos também o WhatsApp, que é esse meio de comunicação rápido. Você pode falar lá com o clube através do 11 97 834 2246. E faça aí também uma possibilidade aí do Pix. Faça um Pix. Temos aqui a chave, que é o número de celular 11 97 261 0272. Com a sua, não é, com a medida do seu bolso, da sua condição, tá bom? Você que vai estabelecer o valor e também o tempo que você quer ajudar.
Muito bem, Edson. Então, vou ler aqui mais uns parágrafos. E o nosso Emmanuel diz: as mãos calejadas na edificação das colunas brilhantes aprenderam com o trabalho os luminosos segredos da vida. Todavia, quantas amarguras experimentaram os loucos que disputaram até a morte para possuí-las? Valei-vos de todas as ocasiões de serviço como sagradas oportunidades na marcha divina para com Deus. Eu vou ler aqui o último parágrafo que diz: valiosa é a escassez, porque traz a disciplina. Preciosa é a abundância, porque multiplica formas do bem. Uma e outra, contudo, perecerão algum dia. Na esfera carnal, a glória e a miséria constituem molduras de temporária apresentação. Ambas passam. Somente Jesus e a lei divina perseveram para nós outros, como portas de vida e redenção. Então, aí ele começa, né? As mãos calejadas na edificação das colunas brilhantes aprenderam com o trabalho os luminosos segredos da vida. Então, sei lá, vamos pegar aquela pessoa que constrói, né? Que construiu uma empresa, que construiu uma casa, que construiu as coisas. Quantas amarguras experimentam os loucos que disputam até a morte para possuí-las? Não tem como a gente ler um negócio desse e não lembrar de herdeiros, né? O avô lá, o pai, constrói algumas coisas e, ó, não interessa se é um barraquinho não sei aonde ou se é um império mesmo, né? Com fortunas. E aí vem os herdeiros, independente de quem. Não tem melhor maneira de dar ruim numa família do que dividir bens. É a melhor maneira de dar ruim, né? Alguém, infelizmente, se sempre olhar para o material, se esquecer, ou se não souber que somos espíritos imortais criados por Deus em mais uma experiência material, cujo objetivo é nos transformarmos em espíritos melhores, ou quebrar o pau por causa da casa da praia, né? Vai brigar e vai dizer que merece mais porque isso, merece menos porque aquilo, porque o outro nunca fez nada, porque ixi, eu imagino que não precisa nem falar aqui, todo mundo já deve ter visto isso acontecer. Como é que eles são chamados aqui? De loucos, porque ficam disputando até a morte para possuir, e aí depois, antes do negócio se resolver, tem um ataque cardíaco e morre. Nem desfrutar na prática vai, né? Valei-vos de todas as ocasiões de serviço como sagradas oportunidades na marcha divina para Deus. E aí aqui também, não tem como ler uma frase como essa e não lembrar do fora da caridade não há salvação. Eu falei aqui num outro programa já de um filme que está no cinema. Eu não sabia que estava no cinema. A Forja. Fui assistir, gente. Vão assistir, é muito legal. Ele tem uma pegada dos nossos irmãos protestantes, né? Não é um filme espírita, tá? Ele tem uma pegada protestante e na prática tá tudo certo, tá? Na prática, sim. Qual que é a diferença? É a diferença de leitura, né? Os nossos irmãos protestantes, eles colocam mais assim: Deus vai agir na minha vida, né? Nós espíritas entendemos que ele já agiu, ele já deu para nós tudo que a gente precisava e o que a gente precisa agora é trabalhar, é ter atitude, é realizar, é fazer. E tá tudo certo. É só uma diferençazinha de entendimento, mas no final das contas, não tem problema. Na prática não faz diferença, porque na prática o que interessa é realizar em nome de Deus, é realizar em nome de Jesus.
né? A gente coloca, nós entendemos que Jesus é o nosso modelo, é o nosso guia, é a nossa referência, porque é o nosso irmão mais velho, né? Ele já viveu muita coisa, ele já está muito à nossa frente, e por isso que, neste momento, é nele que a gente quer chegar, é igual a ele que a gente quer ser, beleza? Agora, só dá para fazer isso através do exercício da caridade, realizando e lembrando que caridade é benevolência, indulgência e perdão. De novo, não se trata de dar nada para ninguém, necessariamente, ou não é só isso. O que interessa é você diminuir o sofrimento do seu próximo, né? Então, vocês vão descobrir lá nesse filme, é bem legal, porque a pessoa, né, um dos protagonistas, que tem uma empresa, ele faz o que está ao alcance dele para diminuir a dificuldade do próximo, de várias maneiras diferentes. E é isso que nós precisamos fazer. Foi isso que Jesus pediu para a gente fazer. Não interessa se você consegue fazendo uma marmita, tá certo? Ou se distribuindo caminhões de alimentos. É o que ele fala aqui na frente, né? Valiosa é a escassez porque traz a disciplina. Se você está vivendo a escassez nesse momento, você está sendo chamado a ter disciplina, né? Escassez não é para sempre, escassez é temporária, desde que você faça o que você precisa fazer para deixar de viver na escassez, tá certo? N maneiras diferentes de fazer isso. Muitas maneiras diferentes de fazer isso. Não interessa se você ganha meio salário mínimo ou milhões. Eu tenho pacientes que ganham mais de 100 mil reais e vivem na escassez. Tá certo? Por mês. Eu tenho pacientes que ganham um salário, dois salários mínimos e não vivem na escassez. Escassez não tem a ver com quanto. Escassez tem a ver com como. Cada um lida com os recursos que tem. E recursos sempre podem ser aumentados, né? É a renda extra, que não é a coisa mais difícil para se conseguir. Valiosa é a escassez porque traz a disciplina. Preciosa é a abundância, porque multiplica as formas do bem. Claro, né? É meio óbvio. Quanto mais tem, quanto mais você tem, teoricamente, mais você pode proporcionar para aqueles que não têm. Agora, o que determina isso não é ter ou não ter, mas é a vontade de diminuir o sofrimento do outro. Tem muita gente por aí que tem pouco, pouquíssimo, e faz muito mais do que quem tem fortunas, né? Pelo próximo. De novo, entender o Evangelho de Jesus, independente de através de que religião, de através de que tipo de espiritualidade você tem, implica em entender que amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo implica em olhar para o próximo e não só para o próprio umbigo. Olhar para as coisas espirituais, que são o que importa, que é aquilo que a gente vai levar conosco depois da morte do corpo. E não para as coisas materiais, só para as coisas materiais com as quais a gente lida neste momento, né? Na esfera da carne, a glória e a miséria constituem molduras de temporária apresentação. Esse corpo aqui, gente, piscou, ele acaba. Não é nem porque envelheceu, porque deu pau. Às vezes, né? Poxa, quantas pessoas você já ouviu falar com 30 e poucos anos que tem um infarto e vai embora? Ah, mas era tão novo. Era mesmo. Não valorizou, não cuidou, né, do que realmente interessava. Tudo passa. Somente Jesus e a lei divina
perseveram para nós todos para sempre, porque os corpos acabam, mas nós não. Nós somos imortais, a gente tem a eternidade pela frente, como portas de vida, janelas de vida e redenção. Beijo no coração. Até a próxima. Espero que tenha sido tão bom para você quanto foi para nós aqui. Até a próxima, viu, gente? Valeu mesmo. Valeu, Edson. Obrigado aí por disponibilizar o seu tempo. Esperamos você no próximo Alvorada, porque esse já acabou. Então, né? Esperamos você. Até o próximo e tchau, 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 Edson. Nando. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.